A paz do Senhor, amadas, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Infelizmente, esses dias não têm sido tão fáceis. Tenho tido dificuldades para gravar os vídeos. A partilha da palavra não tem sido fácil, né? Ter tempo para gravar. Até a maior dificuldade não é o tempo. Na verdade, como que eu posso dizer? Ter disponibilidade de estar sozinha ou de ter um momento sossegado. Porque o meu menino Lucas ultimamente não está muito fácil e na maioria das vezes, né? Quem está mais aqui para lhe cuidar sou eu, então tem sido muito difícil, né? Ter esse tempo sossegado, esse tempo para gravar o vídeo. Mas graças a Deus, né, por essa oportunidade que nós temos hoje. E eu queria muito partilhar a palavra de Deus conosco aqui no grupo, né? Que nós sejamos edificados, que essa palavra, né, que é mais cortante que espada alguma de dois gumes, possa cortar, penetrar profundamente no nosso coração e trazer transformação, regeneração, avivamento, alinhamento com a presença de Deus. Então, eu queria muito partilhar com as irmãs aqui um texto no livro de Efésios, no seu capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nas traduções mais comuns diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu queria partilhar muito, né? Que nós aprendêssemos com a experiência que eu tenho, com aquilo que eu tenho aprendido com Deus e com outros homens de Deus, como ser cheio do Espírito Santo. Essa é a partilha, né? Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Porque aqui no texto está a dizer para nós não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, libertinagem, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Não estamos aqui para falar da embriaguez, estamos aqui para falar de como ser cheio do Espírito Santo. Amém? E quem é essa pessoa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma coisa, né? Espírito Santo não como é que eu posso dizer? Não é certas coisas que nós ouvimos por aí, né? Ouvimos muita coisa sobre o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Ele não é uma pessoa física, amém? Mas é uma pessoa que tem personalidade, tem vontade, ele age, ele fala, ele tem intelecto, amém? Ele é o próprio Deus, amém? E como é, né, que nós, cristãos, podemos ser cheios do Espírito Santo? Irmãos, primeiramente, né, eu não queria dar muita volta para não demorar muito, porque às vezes no grupo
não se consegue mandar um vídeo tão longo, mas eu vou procurar resumir o máximo possível. A Bíblia fala, ide por todo o mundo, né? Jesus ordenou aos seus discípulos e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. E Jesus, ao falar, ao ordenar aos discípulos, ele diz para ir ao mundo e pregar a toda a criatura, não aos filhos. Por quê? Porque nós já sabemos, e se ensina muito, se prega muito, se fala quase sempre. Desde o momento que Adão caiu, né, nós precisávamos de uma restauração. Né? E o segundo Adão, que é Jesus, veio, ele restaurou-nos, trouxe-nos de volta ao início. E nós, anteriormente, né, toda criatura que é homem, que ainda não tem Jesus, ele ainda não é filho. Torna-se filho desde o momento que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebe de todo o coração e, a partir daí, ele entra no processo da conversão e é chamado, né, a ser filho do reino, cidadão dos céus e viver caminhando com Jesus aqui na terra, enquanto nós aguardamos a manifestação do reino de Deus, né, em sua plenitude, porque Jesus irá voltar novamente para reinar sobre a terra e os filhos dele irão reinar com ele, aqueles que permanecerem nele. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos cidadãos dos céus. E sendo cidadãos nesse reino em que nós pertencemos agora, tem leis, tem ordenanças, tem princípios, tem um rei, tem uma língua, tem uma cultura. E nesse reino em que nós pertencemos agora como sendo filhos, nós, né, temos leis, temos ordenanças, temos princípios. E Jesus nos capacita como filhos, como igreja, a termos toda coisa ou tudo que é necessário para nós poder, né, viver com Ele aqui no mundo. Porque o mundo já é no maligno. Então, para nós poder, né, permanecer nele aqui, nós precisamos de ser revestido, precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra, precisamos de andar em santidade, precisamos de orar, precisamos do sangue de Jesus, precisamos do nome de Jesus, precisamos de tudo aquilo que Ele nos ensina e de tudo aquilo que Ele nos ordena. E a partir do momento que nós nos tornamos filhos, né, uma ordenança, nós sermos batizados. Existe o batismo das águas, que é o batismo por arrependimento, mas também existe o batismo do Espírito Santo, né? Primeiramente, para nós ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter o Espírito Santo em nós. E não é o fato de nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador que naquele momento nós recebemos o batismo do Espírito Santo, não. Se nós formos além em Atos, né? Vou abrir aqui Atos, tenho que ser rápida. Atos capítulo 2, vou ler do versículo 2 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles eram discípulos, né? Para não fugir muito do nosso assunto. Aqui no texto, né, já eram os discípulos estavam em Jerusalém, como Jesus ordenou que eles ficassem até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Então,
os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo aqui em Atos, no seu capítulo 2. Noutrora, né? Eles eram discípulos, eram filhos, mas ainda assim não tinham, né, o batismo no Espírito Santo. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, primeiro precisamos receber o batismo do Espírito Santo. João disse, né, que aquele que vem após mim, eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe o batismo do Espírito Santo. E nós cristãos, né, nós aqui no grupo, quem ainda não é batizado no Espírito Santo, precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Porque é no batismo do Espírito Santo que nós somos cheios dele, é nosso Espírito, amém? Então, nós precisamos ser batizados. Quem não é? Quem já é batizado, glória a Deus. Quem não é, busca o batismo. Como é que se busca? Aqui os discípulos permaneceram em Jerusalém. Lá eles meditavam a palavra, oravam, jejuavam, buscavam a Deus, estavam continuamente na presença, a aguardar a promessa. Então, nós hoje em dia podemos receber o batismo no Espírito Santo, né? No secreto, vai na oração, vai na presença de Deus, vai falar, Senhor, eu vi essa promessa na tua palavra, eu preciso de ser batizada com o teu Espírito Santo, eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo, então me batiza. E Deus pode te batizar e também pode batizar na igreja, por meio de um homem de Deus que tenha conhecimento disso, que ministre, né? Que as pessoas recebam o Espírito Santo. Eu me lembro que eu recebi o batismo do Espírito Santo na nossa igreja, acho que foi numa vigília, já não me lembro bem, mas eu recebi o batismo do Espírito Santo na igreja. Então, Deus batiza com o Espírito Santo. Basta simplesmente nós buscar esse batismo no Espírito Santo. Então, primeiro requisito para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo não é batismo de arrependimento das águas, é diferente. Amém? Então, identifica isso e busca o batismo do Espírito Santo. E quando fores batizado com o Espírito Santo, terás evidência, vai ser preenchido da plenitude do Espírito de Deus. Alguns falam em línguas na mesma hora, outros não. Irás sentir, né, que tipo, é uma presença indescritível, irmãos. Só se sente, só se caminha com Ele. E às vezes a evidência é visível, né? Você transmite paz nas pessoas, transmite alegria nas pessoas. Estás sempre com louvores na tua boca, com gratidão em teu coração, com vontade, com anseio, com aquela ardência no coração de andar com Deus, de ler a Bíblia. Quando estás a ler a Bíblia, você já não vê como um livro comum, você já não vê como história, porque o Espírito Santo em ti vai te revelando as profundezas de Deus, porque o Espírito Santo vem para isso, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos revelar, para nos ensinar todas as coisas, porque está escrito que a unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. E que unção é essa? É o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Ele nos ensinará tudo aquilo que nós não teríamos capacidade de entender com o nosso intelecto humano. Amém? Então, primeiro nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, receber, aliás, o batismo no Espírito Santo. Amém? E segundo aqui as minhas anotações, né? Eu fui anotando passo a passo, né? Segundo, nós precisamos nos esvaziar das coisas do mundo. Amém? A Bíblia fala em Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, muitos recebem batismo no Espírito Santo, mas não conseguem viver nessa plenitude.
né? Não conseguem, tipo, recebe batismo no Espírito Santo, parece uma emoção, né? Um dia ou outro tá cheio, tá aí todo empolgado, fala em língua, não sei o quê. Depois de um tempo, parece que tudo esfria, parece que ele volta a ser a pessoa que ele era antes, parece que está nas mesmas práticas, né? Não sei se já aconteceu com alguém, já aconteceu comigo. Depois de eu receber o batismo no Espírito Santo, parece que essa pessoa, né? Ao longo do tempo, aquilo não é da noite para o dia, é aos poucos. Parece que ao longo do tempo essa pessoa já não, uma coisa é sentir a presença de Deus, tipo, saber que Ele está em ti, outra coisa é você sentir que Deus está a caminhar contigo. Você não sente mais que Deus está a andar contigo. E por que que isso acontece com muitos de nós? Porque nós não deixamos de amar o mundo e as coisas deste mundo. A concupiscência da carne, a soberba da vida, os prazeres deste mundo, os deleites deste mundo, esse sistema, o entretenimento. Não estou aqui a falar que é pecado, amém, amadas? Prestem muita atenção nas palavras. O sistema em si desse mundo é corrompido. O sistema desse mundo está caído. Amém? Nós, filhos de Deus, estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Temos que escolher o ambiente em que nós vamos frequentar. Temos que escolher o que nós vamos assistir. Temos que escolher os amigos que estão a andar conosco. Até na igreja, amadas. Se você está vendo que essa amiga, esse amigo não me afasta mais de Deus, irmão, é difícil você desapegar de alguém. Mas quando ele está te afastar de Deus, quando estão juntos, em vez de trazer palavras edificantes, quer falar mal dos outros, quer fofocar os outros, quer falar da vida do fulano. E esse é um dos grandes problemas, dos nossos grandes problemas na igreja. Falar da vida dos outros, julgar os outros. Eu não sei se já contei aqui, eu era uma grande julgadora. Graças a Deus, né? Quanto mais nós buscamos a luz, né? Nós somos iluminados e aí nós começamos a ter entendimento daquilo que nós temos sido. E Deus foi me mostrando. Eu não percebia. Eu era uma grande julgadora. E eu não percebi esse mistério da palavra. Está escrito. O próprio Jesus disse, quando ele ensinava aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados. Não estou a dizer que nós não podemos julgar as coisas segundo a justiça da palavra. Uma coisa é julgar as coisas, as circunstâncias. Outra coisa é julgar a vida do teu irmão. Você não sabe a circunstância que tu está a atravessar. Você não sabe o que ele passou. Você não, irmão, basta só ver. Fulano, agora tá assim, nós temos muito problema. Fulano agora tá assim. Não é ela que falava, não é ela que fazia, não é ela que quer. Tipo, Jesus não nos chamou para isso, isso é pecado. Faz parte das obras da carne. E são coisas pequenas que nós achamos, não é nada. Por que nós achamos que não é nada? Porque nós já estamos acostumados, né, a viver segundo aquilo que nós aprendemos, padrões desse mundo. Mas quando nós nos submetemos à palavra, nos submetemos à cultura do reino, vamos ver os princípios desse reino em que nós agora pertencemos e vamos ver que aqui no reino em que nós agora pertencemos, que é o reino da luz, já não é o reino das trevas, no reino da luz, o irmão não pode julgar a irmã. Não está a se dizer que não se deve aconselhar. Não está a se dizer que não se deve julgar segundo a retidão da palavra, mas está a se dizer julgar a vida do outro. Uma coisa é tipo, né? Eu pequei, tenho feito coisas erradas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no grupo. E a irmã Domingas me conhece a minha vida. Não é aquela que não me conhece, só me vê uma vez, a outra já está a vir já a falar coisas que não sabe. Conhece a minha vida, né?
e ver, não, fulano era assim, 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 mas agora está enveredado para esses caminhos. O que está acontecendo com a minha irmã? Estou preocupada com ele. Vai me chamar, vai conversar comigo, vai me falar, olha, segundo a palavra, esse teu posicionamento é errado, não pode estar fazendo assim, assim. Isso é diferente de julgar. É advertir o irmão, é ganhar o teu irmão. Julgar é mais no sentido de o fulano fez isso, fez aquilo, você está a apontar para aquilo como se fosse algo que te agradasse ou te alegrasse, como se fosse algo que você já esperava que acontecesse, porque o fulano se achava, se dava, fazia e não sei o que. Não, isso desagrada a Deus. Vamos passar nesse assunto de julgamento, né? E estávamos a falar sobre se esvaziar do mundo. Se esvazia do mundo. Se você sabe que no mundo você tem problema com a prostituição, com os namoros, com essas coisas de pornografia, que você agora já está no reino da luz. Evita tudo aquilo que te levava a essas coisas. Evita as novelas que tem beijos. Não sei se tem novelas que não tem beijos, né? Mas enfim, eu já não assisto mais novela. Evita aqueles filmes que tem cenas que você sabe são cenas íntimas. Evita ambientes que te expõem a isso. Por exemplo, ir na praia. Não estou dizendo que não podemos ir à praia. Mas evita tudo aquilo que faz com que a tua carne, que a Bíblia fala, que os que morreram ressuscitaram com Cristo, mortificaram a sua carne, as suas paixões e seus desejos. Tudo aquilo que faz com que a tua carne, que tinha que morrer, viva, tens que tirar da tua vida. Tem que se esvaziar de si mesmo, da religiosidade. Tem que se esvaziar das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, dos prazeres da carne, tudo aquilo que nós sabemos que é corrompido, que ao invés de nos se aproximar mais de Deus, nos afasta mais de Deus. E às vezes esse se esvaziar do mundo não se refere só às coisas que são pecado, mas se refere a coisas que ocupam demasiadamente o nosso tempo, que não nos permitem ter um relacionamento com Deus. Muitas das vezes, só estou a dar um exemplo, não é criticar nem julgar, né? Às vezes, eu já passei por isso no passado. Passamos 2 horas na internet, 3 horas na internet, 2 horas a falar com outra pessoa, 3 horas a falar com outra pessoa, mas não conseguimos tirar nem 30 minutos de oração, nem 30 minutos de meditação no nosso dia, que tem 24 horas. Não estou a falar de tipo uma vez a outra, estamos a falar de diariamente, amém? Porque nós não sabemos o que vem amanhã. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Cada dia nós devemos nos relacionar com Deus. Nós estamos de volta no jardim. Adão, na viração do dia, todos os dias tinha um encontro com o Pai. Então, nós estando de volta nesse reino, precisamos buscar Deus também todos os dias. Irmãos, isso parece coisa do outro mundo. Eu passei muitos anos sem ouvir a ser ensinado isso, né? Mas é isso que eu tenho aprendido com Deus. Não há outra maneira de ser cheio do Espírito Santo a não ser a constância, a não ser buscar constantemente a Ele todos os dias. Não da mesma forma todos os dias, não do mesmo jeito todos os dias, mas todos os dias. Amém? Se esvaziar desse mundo. Se esvaziar dos prazeres desse mundo que nos afastam de Deus. Amém? E a outra coisa também que eu notei, já estamos nos 24 minutos, era para gravar um vídeo de 30 minutos, né? Que Deus nos ajude a resumir melhor esse ensino. O terceiro, que é mortificar a carne e os desejos e paixões. Até eu já mencionei quando falei sobre se esvaziar do mundo, das coisas do mundo. Nós precisamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões corrompidas. Amém?
Porque o nosso velho homem, a Bíblia fala em Efésios, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Em Gálatas 5:24, diz que nós devemos mortificar os nossos desejos, as nossas paixões e a nossa carne. Muitas das vezes nós pensamos que tipo é o diabo que nos levou a tratar mal o nosso irmão, é o diabo que nos levou a fofocar, é o diabo que nos levou a certas obras da carne, a certos desejos malignos, a certas paixões malignas, mas muitas das vezes não é o diabo. O diabo se aproveita, né? Se aproveita dessa brecha que nós damos para ele nos corromper totalmente e nos manter lá preso. Mas nós é que damos a abertura. Porque em Gálatas 5, quando fala das obras da carne, ele não fala que é obra do diabo, fala que é obra da nossa carne caída, amém? E ele cita lá, né, as obras da carne, a mentira, as bebedices, a fofoca, cita várias obras. E nós, né, anteriormente tínhamos a natureza caída, pecaminosa, mas quando nós aceitamos Jesus, só o nosso espírito é que foi recriado. Nós somos espírito, alma e corpo. A nossa alma continua sendo a mesma, o nosso corpo continua sendo o mesmo. A nossa alma e o nosso corpo precisa ser conquistado pela palavra. Por isso é que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos chamados a caminhar num novo caminho, né? Com outras propostas, com outros requisitos da palavra a ser obedecido. O nosso caráter, o caráter está na alma, precisa ser moldado. Como é que é moldado? Pela palavra. Quando nós mortificamos, né? Falamos não, paixões malignas, desejos malignos, você já não vão governar a minha vida. Carne, você já não vai governar a minha vida. Agora quem governa a minha vida é o Espírito Santo, né? Nós precisamos, né, essas paixões malignas, ciúmes excessivos, apegos excessivos, luxúria, desejos ardentes de pecar, desejos ardentes de fazer coisas que você sabe que não agradam a Deus. Nós precisamos mortificar tudo isso. Como é que nós mortificamos? Por intermédio da oração, por intermédio da renúncia, por intermédio dos jejuns. Nós mortificamos as nossas obras da carne, os desejos malignos, as pessoas, porque os demônios estão lá todos infiltrados. Eles se aproveitam das obras da carne, influenciam nossos desejos, as nossas paixões. Às vezes você não tinha desejo de fazer certa coisa, de repente começa a ter desejo ardente de pecar, tipo aquele quando eu namorava. Às vezes, desejo ardente de estar com o teu namorado, com o teu parceiro, de fazer coisas ilícitas. Nós é que temos esses desejos, a nossa natureza caída, né? Tem esses desejos. Mas aqui está a dizer que para nós vencermos isso, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos mortificar esse desejo. O desejo forte está a vir. Não, em nome de Jesus Cristo, agora sou nova criatura, agora sou filha do reino, eu pertenço ao reino, devo andar segundo os princípios desse reino. Na palavra está escrito isso, eu rejeito esses desejos, eu rejeito essas paixões, eu rejeito esses sentimentos, em nome de Jesus Cristo. É no jejum, é na oração que esses desejos, essas paixões, a obra da carne é mortificada, a luxúria, a fofoca. Se você é alguém que fofoca muito, inveja muito, porque a inveja também faz parte das obras da nossa carne. Se você é alguém que
que faz muitas coisas que você sabe que é obra da carne, que desagrada a Deus, precisa jejuar muito, precisa orar muito, porque essas obras são da nossa carne, da nossa natureza caída, mas o diabo se aproveita deles. Por isso é que tem pessoas que passam anos e anos a lutar contra um pecado oculto, aquele pecado que você toda hora cai naquele pecado, se arrepende e volta para Jesus, depois de algum tempo cai mais naquele pecado e volta para Jesus. Por quê? É já um desejo da tua carne, mas como você não está a mortificar aquilo, os demônios entram lá, te influenciam para você cair sempre naquele pecado. E para isso, para ser vencido, tem que jejuar, tem que orar, tem que expulsar os demônios, tem que falar paixões, desejos da carne. Vocês já não vão me dominar, agora eu serei cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai governar o meu desejo, as minhas paixões, as minhas emoções vão ser santas em nome de Jesus Cristo. Então, nós precisamos mortificar tudo isso para nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Vou resumir os outros pontos que eu anotei por causa do nosso tempo, senão não vai dar para enviar o vídeo. A quarta coisa que eu anotei é meditar a palavra de Deus. Irmãos, não tem como ser cheio do Espírito Santo e não meditar, sem meditar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos meditar constantemente, frequentemente a palavra para sermos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus é poderosa. Ela é espírito e vida, né? A palavra de Deus nos direciona. Tudo que nós mencionamos aqui, praticamente, nós conseguimos vencê-la por intermédio da aplicação da palavra. Então, nós precisamos meditar nela. Quando nós lemos a palavra, nós precisamos deixar que essa palavra penetre no nosso coração, né? E meditar na palavra é ir pensando, ir refletindo naquilo que meditaste, naquilo que leste na palavra, e aquilo gerar um poder em ti, uma transformação, uma renovação. Deus disse a Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, para teres cuidado de fazer conforme nela está escrito. Irmãos, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo se nós fazer tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nos dá na nossa cabeça. Não vamos ser cheios do Espírito Santo simplesmente por irmos à igreja, por irmos em ambiente, por exemplo, desses shows assim, gospel, ambiente que tem muitos irmãos que estão a orar. Amém? Aquilo faz parte, né? Faz parte, mas não é isso que nos enche do Espírito Santo. É quando nós abrimos o nosso coração, deixamos ele entrar, quando nós meditamos constantemente na sua palavra, quando nós deixamos que a palavra dele nos direcione, quando nós não fazemos aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, mas fizemos aquilo que ele nos ordena, fizemos aquilo que ele nos direciona, fizemos aquilo que ele nos ensina segundo a palavra, aí nós seremos cheios do Espírito Santo. A outra maneira também é ouvir louvores e cantar louvores. Irmãos, isso é uma coisa que eu fazia muito. Nesses últimos tempos tem sido difícil, às vezes, para evitar barulho com a criança e tudo mais. Mas, graças a Deus, sempre que eu posso, eu ponho sempre quase diariamente, eu não passo o dia, se não me engano. A maior parte dos dias, quase nunca, eu deixo de ouvir louvores. Ouvir louvores e cantar louvores ao Senhor. Pode não ser por muito tempo. Antes eu fazia por muito mais tempo, mas atualmente, infelizmente, tem sido por pouco tempo. Mas naquilo que Deus nos permite, faço. Então, quando nós enchemos os nossos lábios de louvor, o nosso coração de louvor, quando nós ouvimos louvor, o louvor tem o poder, né, de liberar a presença de Deus, tipo um ambiente, né, que noutrora poderia estar a ser influenciado por uma presença maligna. Por meio do louvor, aquele ambiente pode se transformar, a atmosfera muda, né? Os anjos podem ser liberados naquele ambiente, a presença de Deus, a unção de Deus pode ser liberada naquele ambiente. E
Se houver uma seta maligna durante o dia a ser lançado na tua mente, desejos malignos, tentações e tudo mais, você vai louvando, vai louvando. Também aí tu vai ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E vai estar mais sensível à voz dele. E dificilmente vais cair, dificilmente vais errar. Vais estar mais vigilante. Vai estar mais próximo, mais conectado à presença de Deus. Então, cantar louvores ao Senhor. Ouvir louvores. Amém? Louvores mesmo, louvores. Não é... Jesus tem misericórdia. Não é muitas dessas músicas aí. Tipo, em vez de te fazer exaltar Deus, levantar o nome de Deus, te fazer pensar na palavra, nas coisas de Deus, te põe mais triste. Só te põe a pensar nas coisas desse mundo. Ao ouvir louvores, amadas, vamos selecionar bem os louvores que nós vamos ouvir. Não quero aqui mencionar louvores para não criticar, né? Cada um ouve, né? Aquilo que acha que é correto, que o Espírito Santo direciona, mas analisa bem também os louvores. Porque tem louvores que são mais almáticos, tipo, só falar muito das paixões, dos desejos, das coisas desse mundo, tá vendo? E não falam muito de Deus, não falam da palavra, não falam, tá vendo, de ser fortalecido, de coisas do gênero. Ouça mais louvores que exaltam a Deus. Hoje em dia tem poucos louvores assim. Eu, sinceramente falando, ouço mais louvores antigos do que atuais. Porque é mais aqueles louvores que falam, por exemplo, Yahweh, Yahweh, exaltamos a Ele a glória, Teu nome é santo. Às vezes a palavra me ajuda nas minhas fraquezas. Esses louvores assim são bons porque quando é cantada a palavra de Deus, quando é falado sobre Deus, não muito sobre nós, nós, né, ministramos a Deus na terra, Deus se alegra, atraímos a presença de Deus. Então, vamos ouvir louvores, vamos cantar louvores para ser cheio do Espírito Santo. Até porque em Efésios mesmo, né, em Efésios 5, no versículo 19, diz, né, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, amém? Então, quando nós louvarmos, quando nós enchemos o nosso coração, quando nós falamos dos salmos, quando nós nos enchemos do louvor, quando nós louvamos, cantamos, exaltamos, nós estamos a convidar a presença do Espírito Santo, estamos a ser cheios do Espírito Santo. Então vamos louvar, vamos louvar. Às vezes eu já passei por momentos que não conseguia orar, né? Não conseguia orar. O que eu fazia? Colocava louvores mesmo que exaltavam a Deus. Louvava. De repente você sente que a atmosfera muda, aquilo que estava preso se desata e aí você sente uma liberação no teu espírito e consegues orar, consegues falar com Deus. Então, né, vamos louvar. É por meio do louvor que Deus se manifesta e somos cheios do Espírito Santo. Davi, quando tocava a harpa, a unção do Espírito Santo era sobre aquela harpa e o espírito maligno saía de Saul por causa do som do louvor, amém? Então, vamos louvar ao Senhor. E outra maneira, né, resumindo já, é orar, né? Outra maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo é orando. Não vou falar muito sobre oração, já temos um vídeo falando sobre oração, mas orar não é tudo, mas orar está em tudo que nós fizemos. Nós precisamos orar. Sem oração não tem como nós permanecermos cheios do Espírito Santo. É mentira alguém te falar só oro 5 minutos por dia. É mentira alguém te falar eu oro uma vez a outra e você vê que ele é cheio do Espírito Santo. Não é possível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que ora sem cessar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala com Deus constantemente.
Porque quando nós oramos, nós damos acesso a Deus para agir na terra. Nós chamamos o reino à terra. Quando nós oramos, Deus faz aquilo que ele não podia fazer se não lhe dessem acesso, se não lhe dessem liberação para fazer. Para Deus agir na terra, Deus precisa de homens e mulheres que se levantem, que orem. Para sermos cheios do Espírito Santo, Deus precisa que nós oremos. Porque se nós não orar, nossa carne vai nos dominar. Se a nossa carne nos dominar, não tem como nós ser direcionados por ele. O Espírito Santo vai estar lá, vai estar falando, mas nós não vamos lhe obedecer. Por quê? Porque a nossa carne está viva demais, as nossas paixões estão vivas demais, os nossos desejos, os nossos prazeres pelas coisas desse mundo, o nosso ego próprio, o egoísmo. Estamos tão cheios de nós que o Espírito Santo vai estar lá, vai falar: minha filha Paulina, hoje não faça isso, não assista isso, não vai ali. Não fala assim com teu marido. Não fala assim com teu filho. Não fala essa palavra. O Espírito Santo vai te falar, mas você vai falar o quê? Vais fazer. Vais falar, vais agir do jeito contrário que ele está te direcionando. Porque a tua carne está viva demais. Porque não estás sensível à voz dele. E como é que nós nos tornamos insensíveis à voz dele? Quando nós não orarmos. Porque a oração é uma das poucas coisas que Deus nos ordena, mas que só se faz no Espírito. Não tem como nós orar na carne. Não tem como nós orar com a nossa alma. Por isso que aquelas orações da alma, muitas das vezes a pessoa passa anos a orar. Deus não lhe responde, não vê nenhum efeito, não vê nenhuma liberação, não vê nenhuma transformação. E como eu antes orava coisas com coisas. Quando nós oramos, devemos orar a palavra. Quando nós oramos, devemos orar aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando a orar. Quando nós orarmos, devemos orar no Espírito Santo. E nós não conseguimos, essas coisas se nós não estamos no Espírito. A Bíblia fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, se nós, somos chamados a viver no Espírito, somos chamados a viver pela fé, como no vídeo que nós falamos da fé, o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos orar. Não tem como nós permanecer fiel a Deus sem oração. Ser cheio do Espírito Santo sem oração, irmãos, é mentira. É mentira porque eu também tenho conhecido a verdade. E a verdade não é aquilo que eu ouvi, nem aquilo que falaram. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Então, se nós cremos na palavra como a verdade, se nós cremos na palavra como o caminho, e nós cremos na palavra como o próprio Jesus, então vamos fazer aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos ordena. Portanto, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo também, precisamos orar, fazer todas essas coisas, como é que podemos dizer? É um checklist. Não é só fazer uma coisa e deixar outra, porque tem aqueles que oram, não sei se vocês já viram, aqueles que na igreja oram, Senhor, na nossa igreja pentecostal, meu pai, na igreja, a voz bem alta, Senhor, e ele mesmo ora, mas quando sai da igreja, olha o crente bem carnal, faz boa de trafulha, não é honesto, não é sincero, não é reto, não é justo, faz boa de coisa à toa. Por quê? Porque acha que é só orar. Não é só orar. Tem que meditar, tem que se esvaziar, tem que fazer muita coisa. E essas são as coisas que eu anotei. Graças a Deus por isso. Tenho que parar, de gravar esse vídeo. Meu Deus, já são 44 minutos, então vou ter que repartir o vídeo, Mas graças a Deus por esse momento. Estou muito feliz por poder partilhar a palavra. Por essa oportunidade, irmãs, espero que possa edificar vossas vidas, que sejam abençoadas, porque a palavra de Deus,
ela é vida. Então, quando nós andamos, recebemos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós vamos começar a receber vida, 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 até sermos totalmente preenchidos por eles, até Jesus vir, até que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Amém? Então, beijos, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.